Zé Roberto chegou no Grêmio na segunda metade de 2012. Eu pareço vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E em um curto espaço de tempo, conquistou a torcida tricolor. O camisa 10 se tornou o maestro da equipe. Veio o ano de 2013 e o Grêmio renovou o contrato do atleta, que inclusive foi cogitado para retornar à seleção brasileira. Ainda com o Luxemburgo no comando, Zé Roberto teve a sua titularidade ameaçada. Eu sei que o Zé Roberto falando o seguinte, ó, vai ter jogos se você não jogar os dois, mas eu sinto que os dois agora numa sequência me traz um prejuízo e nós estamos sentindo isso. Então, olha, vai ter revezamento. Quando Renato Portaluppi assumiu o Grêmio, o jogador foi para o banco de reservas. Ele perdeu a posição após ter se lesionado contra o Corinthians no dia 31 de julho. Depois disso, o tricolor venceu 5 partidas seguidas. O treinador, ele tem o grupo em suas mãos, ele escala quem ele quer, coloca o sistema que ele quer. Nós que somos jogadores, somos comandados por ele. Agora, em 2014, mais uma vez, Zé virou notícia ainda na pré-temporada. O jogador treinou com o grupo mesmo sem ter o seu contrato renovado. Somente no final de janeiro, ele e o clube se acertaram. Para permanecer, o atleta aceitou a redução salarial. Tenho um contrato com o Grêmio, quero cumprir o meu contrato, estou muito feliz aqui e não descarto também a possibilidade de eu encerrar minha carreira aqui no Grêmio. A torcida gosta muito de mim, eu gosto muito da torcida do clube e isso para mim é o que é o mais positivo. Neste ano, Zé Roberto atuou em 17 partidas. Contra o Sport em Recife, pelo Brasileirão, estará em campo novamente. Desta vez como volante, já que Riveiros está lesionado. Posição que Zé conhece muito bem, afinal, ele atuou assim quando defendeu a seleção brasileira. Para a partida, Henderson conta com o retorno de Alan Ruiz, que volta de suspensão. O desfalque é Ramiro, que está fora pelo 3º cartão amarelo. Com isso, Edinho, que perdeu vaga no time, retoma a titularidade. O tricolor está em 4º lugar com 13 pontos, apenas 3 atrás do líder Cruzeiro. Um jogo para permanecer no G4 e ver em campo novamente o camisa 10. Eu estou muito curioso para ver o Zé Roberto nesta função. Eu acho que o Henderson pode estar acertando e gosto que o Henderson faça esse teste. É claro que podia ter feito em outro momento menos importante. Não deu, não fez, não teve a ideia. Enfim, o Zé estava machucado, que faça agora então. Interessante é que a gente vai ficar nesse pode, porque é muito curioso a gente analisar isso. Eu não tenho como de antemão achar que ele está errado em fazer isso. Embora eu ache que existe possibilidade de dar errado. Porque o Zé Roberto não tem mais a mesma movimentação que tinha quando era um jogador dessa função. Agora, ao lembrar do que o Zé Roberto já rendeu nessa função, eu tenho que acreditar e eu entendo que o Henderson acredite. Tá, eu também tô nessa, tô com vocês. O Matheus de Recife já está nos ouvindo e pode participar. Dá um abraço a ele, diz que tá chovendo lá. Olha aqui, ó. Diz que tá chovendo lá. Ele não deve ter percebido ainda. Ele não deve ter percebido ainda. Um abraço, Matheus. Boa tarde. Alô, Matheus. Matheus. Meneghete, boa tarde a todos aí. Tá chovendo aí? Tá me ouvindo, Meneghete? Tá chovendo? Não, ele não tá... Viu? Agora parou, a chuva parou, mas choveu pela manhã. É muito azar, né? O cara veio pra Recife e chove. Choveu pela manhã, agora o dia tá nublado nesse momento aqui. A expectativa de chuva durante o jogo também, viu, Meneghete? Mas como assim, azar? Tu tá aí pra pegar praia ou pra trabalhar pra acompanhar o Grêmio? Moleza é essa? Ribeiro, pergunta pro Matheus Andrade. Ô, Matheus, você foi um grande repórter, né, Meneghete? Sabe que durante o jogo é muito ruim trabalhar com chuva, né? Por isso que é azar que eu tive. Molha todas as anotações e tudo mais. Então convém reclamar da chuva quando começar o jogo. Agora não tem problema, porque você não está no estádio na chuva, né? Tá bom. Gente, olha aqui, ó, o Mateuzinho, o negócio é o seguinte, ó. Me fala o seguinte, a minha preocupação é que o Zé Roberto, que embora tenha um histórico nessa função seja excelente, jogou na seleção brasileira ali, ele não tem mais a questão física, né? E meu medo é que o Grêmio coloque para jogar nessa função um cara que não é o Zé Roberto, ou que não vai ser o Zé Roberto. Porque ele não vai conseguir exercer o que ele exercia há quantos anos, né, nessa função.
aí ele é outro jogador. Mas o Matheus daqui a pouco vai falar. Ele vai falar. Pelo que o Matheus vem atestando, inclusive outros repórteres, o Zé Roberto, ele quando treinou de volante, ele treinou inclusive chegando à frente. Inclusive com mobilidade. Para fazer a marcação, mas também, porque o Zé Roberto tem qualidade, né, para fazer uma saída de bola. Se ele fizer isso, é um achado. Tá. É um achado, se até o seguinte, deixa e já fica aí nessa posição. É que assim, Daniel, não tem como o Anderson não apostar nesse jogador. Tem um jogador desse quilate no banco de reservas, que sabe vou fazer dizer mais, função. Se ele podia fazer e nunca foi escalado, aí é que me preocupa. Tá perfeito. Só que se der certo... Tá voltando de lesão. Se der certo, como eu acho que vai dar certo, por que não fez antes? Lesão. Ele tá 2 anos no Tava Grêmio, pouco no banco aí. Mas ele desempenhou outras criticar ele por fazer, Daniel. Ele não fez, não vai fazer. Por fazer. Eu acho que houve uma demora para fazer. Estão criticando por não escalarem o Zé Roberto para essa função. Eu nem sei se vai dar certo. Eu acho que a gente poderia discutir o seguinte, por que não foi testado antes? Ninguém levantou essa lebre, né? Como se levanta, por exemplo, a possibilidade de que o Pará seja sacado ou pro Ramiro ou para outro jogador ser improvisado ali. Do Zé Roberto eu não vi ninguém na mídia falando isso. Concordo contigo, mas também nós não tínhamos a informação que o treinador tem. Porque o treinador tem a informação que ele teria a condição física de jogar nessa posição 90 minutos. Talvez ele não sabe, coisa que nós achávamos que não. Aí é que tá, talvez ele não sabe que ele possa render 90 minutos. Ele sabe muito mais do que nós, ele testou o jogador, né? Não, mas é que aí a gente vai ter que ver em campo. É que o Zé Roberto, desde que chegou no Grêmio, ele já tinha virado um meia, até pela idade avançada, um meia ofensivo, um meia articulador, e jogou muito bem nessa posição em 2012 no Grêmio. Tu concorda que um jogador que tem uma técnica muito melhor que a dos outros, como o caso do Zé Roberto, o treinador precisa dar um jeito de encaixar ele no time. O Matheus te ouve agora, Ribeiro. Eu não acho que o Zé Roberto deva ser titular do Grêmio no momento, não acho que ele merecia lugar no time e não vamos desconsiderar que isso que está acontecendo é a emergência da emergência. Perfeito. Que não tem Ramiro e não tem Riveiros, porque se não tivesse um, jogaria o Ribeiro, se tivesse o Ribeiro, jogaria o Ramiro. Por isso que eu estou colocando a possibilidade de até dar certo. Ô Matheus, que Zé Roberto está entrando aí na visão do ambiente gremista. Não, Ribeiro, essa utilização do Zé Roberto entre os titulares é justamente por essa situação, né? Não conta com o Ramiro e com o Riveiros, o Ramiro pelo terceiro amarelo, o Riveiros lesionado, só volta depois da Copa do Mundo, por isso nesse momento a utilização do Zé Roberto. Mas serve também como um teste para o técnico Anderson Moreira observar e daqui a pouco dar uma resposta boa, ele pode continuar na equipe titular, porque o Zé Roberto vem ressaltando isso. É uma posição que ele gosta muito de atuar, tem muita facilidade, que projetou ele no futebol alemão e na seleção brasileira. Então, dando uma boa resposta, pode, quem sabe, até continuar nessa posição como segundo volante. Mas claro que essa emergência que é colocada justamente pela ausência dos dois principais volantes, aquilo que o técnico Anderson Moreira vinha colocando na equipe titular do Grêmio nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Barcos segue prestigiado. Segue prestigiado. Esse tem o aval e o respaldo da direção e do técnico Anderson Moreira e também dos próprios jogadores, né? Ontem a gente conversava com o Breno, ele falava, olha, é um jogador importante, é o nosso capitão, é um dos líderes do grupo, então daí dá para identificar já o garoto mostrando esse respeito ao Barcos, que esse é mantido na equipe titular, não sai não, começa entre os 11 o jogo de logo mais contra o Sport. Fazendo o que tu escreveu hoje pela manhã na coluna do Metro, Meneghetti, e principalmente no que eu vi no programa segunda-feira, embora estivesse no apito final, nós com a televisão no estúdio, vimos os lances do Barcos, os gols perdidos. Eu acho que o Barcos tem que passar por uma reciclagem. Eu acho que o Barcos tem que fazer um treinamento específico. Ou seja, botar a pé na forma. Mais ou menos isso. Acho que sim, por um simples motivo. Todos os lances que ele perdeu gols, ele teve vitória pessoal em relação aos adversários. Ele sempre passou pelo zagueiro. Sempre tem construção. Exatamente, ele protege a bola, ele passa pelo zagueiro. Então não teria o porquê de não fazer um trabalho específico. Ele não precisa, ele pode fazer um treinamento diferente dos outros. Ontem o Barcos... Um detalhe nisso aí que eu observei ontem para escrever a coluna do Metro de hoje, Daniel, é que ele invariavelmente ele chuta mais para fora do que no goleiro. Sim. Ele também chuta no goleiro, mas o lance que ele desperdiça é muito mais chutando para fora.
Então ele está tentando tirar do goleiro a todo custo e exagerando na dose. Isso é acabamento. Acabamento que tu da jogada. pratica. O Marcos está reclamando da gente também, está dizendo que ele leva muita crítica da imprensa e tal. Não, é que ontem o Barcos concedeu uma entrevista à ESPN, ele foi um entrevistado do Bola da Vez, que é um quadro que entrevistam jogadores, personalidades do futebol, né, numa mesa redonda, e o Barcos, ele criticou muito a postura da imprensa gaúcha, disse que aqui todos nós temos uma camiseta por baixo, disse que não pode sair na rua com... No mundo é assim, né? No mundo é assim. Diz que não pode sair na rua com o D'Alessandro, por exemplo, porque isso não seria bem visto e que as pessoas aqui odeiam, os gremistas, por exemplo, odeiam o D'Alessandro e odeiam ele. Então ele jamais poderia ser visto com o D'Alessandro aqui, que a relação é muito complicada. Não, mas não é pela imprensa. Ontem foi o dia que o D'Alessandro disse que a imprensa é gremista e o Barcos disse que a imprensa é colorada. Então deixa eu perguntar pro Baldasso o seguinte, quem é que tem razão? Não, eu diria o seguinte, ó. Barcos, bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Aqui é assim. Porque é assim. Matheus, fecha de Grêmio aí. Bom, Meneghete, só para falar da situação de reforços, né, o Matias Rodrigues é o principal nome, a expectativa é que na sexta-feira ele chegue a Porto Alegre para realizar exames médicos e assine contrato de empréstimo até o final dessa temporada, lateral direito de 28 anos, argentino. O Grêmio ainda busca mais um atacante e um zagueiro. E o Grêmio desistiu da intertemporada na Europa. Se tinha essa possibilidade, a direção estava otimista, só que a intertemporada vai acontecer em Porto Alegre com trabalhos físicos e 3 amistosos. É a ideia pelo Brasil até o retorno ao Campeonato Brasileiro, Meneghete. Londrina também não. Londrina pode ser um dos amistosos. Isso pode acontecer. Uma dessas 3 partidas que o Grêmio quer fazer pelo Brasil pode ser contra o Londrina, mas não deve ficar 30 dias lá na cidade do Paraná. Sabe a decisão. Um abraço, Matheus. Valeu, grande abraço a todos. Boas férias aí em Recife. Tem algumas coisas assim que as pessoas pensam que eu sou chato, né? Mas o Grêmio... É incrível como as pessoas pensam isso. O Grêmio de uma pindaíba, tu entendeu? Mas o negócio assim, uma pinda... Aí os caras especulam, não sei. Nós vamos que subsidiado, cara! O Grêmio é pra azul. Áustria, Alemanha... Mas pode se enxergar, o Grêmio tá falido, tchê. Vai treinar no Olímpico de... Ribeiro, não é isso, Ribeiro. O Grêmio seria convidado para participar de um torneio e ele ia arrecadar, Ribeiro. Ia arrecadar. O Grêmio não ia gastar. Não, isso é informação. O Grêmio ia ganhar dinheiro. Isso é informação. Não fechou o negócio. Mas se fechasse, se o Grêmio fosse para lá, ia para lá ganhando dinheiro. Deixa eu te informar. O Rui Costa, diretor executivo do Grêmio, disse que se o Grêmio fosse para a Alemanha, quem tinha que custear era o Grêmio. Por isso que não foi. É óbvio, né? Mas a negociação tratava de uma possibilidade do Grêmio ganhar dinheiro com isso. O Grêmio teria que fazer mais amistosos para justamente arrecadar mais. Assim, o Ribeiro, a tese do Ribeiro é mais ou menos o seguinte: se você não tem dinheiro, você não pode ir para a praia. Se você não... Eu acho que se você tem dinheiro, não gasta. Não é nada preconceituosa, Roberta. O Paulo César Martins. É a melhor posição para o Zé, ele estava sendo queimado como meia, posição que nunca jogou. O Cláudio Matzenbacher só tiraria o Zé do time titular por lesão. Ele é bem melhor que muitos novatos do Grêmio, a experiência conta muito em um time. E o Júnior Gra, enquanto mudam jogadores do meio de campo, o Barcos continua insubstituível. Hoje à noite, mais um filme de terror no ataque. Em seguida tem D'Alessandro chutando o pau da barraca, o argentino do Internacional reclamando da imprensa e o Andrés Baldasso faz a defesa aqui. Até já.